É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A Deus, pois o seu Filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 15 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Compositor. Logo mais estaremos trazendo a conclusão desta palavra que Deus nos deu recentemente sobre as 8 características que provam e mostram, revelam a saúde de uma igreja. Que a gente, infelizmente, está vendo muitas igrejas trazendo movimentos que não passam mais do que movimentos. Movimentos estes que trazem dificuldade até para as pessoas abraçarem a fé no Evangelho por conta das novidades, do modismo
que invade as nossas igrejas. Infelizmente, isso podemos dizer que traz epidemias, seitas, movimentos esses que se infiltram na igreja e trazem e fazem com que a igreja fique adoecida espiritualmente, né? Conforme vocês ouvirão logo mais na mensagem que vamos transmitir. Desejamos antes lembrar aos nossos telespectadores, está se aproximando a 21ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, lá no Parque do Povo. Nós já passamos lá e vemos, né, o movimento que já está se armando, toda aquela estrutura, e você não pode ficar de fora, você deve se programar. Você que reside em Campina Grande, participe, prestigie a 21ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Você que mora em outras cidades, venha participar, porque realmente Campina Grande, enquanto o Brasil todo pula e brinca carnaval, Campina Grande se transforma numa cidade de retiro. Logo mais, nesses próximos dias, o pastor Eudo estará vindo aqui dar um relatório de como será todo o evento. Os preletores, enfim, todos que estarão trabalhando, né, como preletores, os seminários, as novidades, os lançamentos que vão ser realizados para a edição, 21ª edição deste ano de 2019. Não perca, portanto. Sem perda de tempo, fiquemos com a segunda parte e a conclusão desta mensagem sobre as 8 características que identificam a saúde de uma igreja. Miopia espiritual, sem visão do reino de Deus, letargia espiritual, isso gerado pelo fanatismo e tantas coisas que não têm realmente fundamento na palavra de Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se uma igreja quiser realmente ter saúde, esse é o primeiro exemplo. Não fuja da palavra, não deixe a palavra, não despreze a palavra. Paulo recomendou a Timóteo: insta, prega, permanece na doutrina que aprendeste. Coisa rara hoje, em nossos dias. O povo está atrás de modismo, de novidade. Então, isso é prova de que há muitos cristãos que, espiritualmente falando, estão enfermos, doentes espiritualmente falando. E aí leva as suas igrejas, né, a se distinguirem como sendo uma igreja grande, que está crescendo, mas muitas vezes apenas um inchaço. Como certas pessoas que são alcoólatras, elas aparentemente estão gordas, mas é inchada de tanto ingerir bebida alcoólica, por isso que os seus rostos estão inchados. Há muitos cristãos que estão tendo uma vida espiritualmente falando assim. Segunda característica, para a gente não ir muito longe, é que aquela igreja, eles perseveravam também na comunhão. E a comunhão aqui é koinonia. Comunhão, como está escrita aqui, irmãos, ou koinonia, era a unidade que havia naquela igreja. Não havia divisão. A gente hoje vê com tristeza grupinhos dividindo a igreja. Ah, você é do grupo de fulano, não é do grupo de Beltrano, não é do grupo de A, grupo... Eu me lembrava, enquanto estava preparando essa palavra, que tem, nessas épocas agora de fim de ano, tem brincadeiras de cordão vermelho, cordão azul, né? E parece que isso está, às vezes, chegando nos arraiais do povo de Deus. Paulo, quando estava falando na sua carta aos Coríntios, ele disse que um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo combateu: gente, não deve haver divisão no corpo de Cristo. Amém? Amém. Corpo de Cristo, irmãos, deve haver unidade e união, comunhão. Eu estava lendo um pensador, não tem o nome do autor, mas é um pensamento avulso. Ele diz o seguinte: há pessoas que vivem em solidão, porque constituíram pontes em torno de si, ao invés de fazer pontes ligando-as aos outros. Há pessoas assim.
Observe que nessa epístola, Paulo está, nesta carta, desculpe, no livro de Atos dos Apóstolos, me perdoem, Paulo está falando aqui que a igreja perseverava na comunhão. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 34 a 37, ele fala num desdobramento disso aqui. Olha o que ele diz: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu o campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Era esse espírito de comunhão que havia na vida da igreja naqueles dias. Era esse espírito de comunhão. E aí, meus irmãos, eu creio que se nós pensássemos um pouquinho, nós poderíamos pensar aqui como membro do corpo de Cristo. Estamos vivendo nessa perspectiva de unidade? Ou estamos, parece que, nos isolando, nos tornando assim muito individuais, muito individualistas, quando deveríamos estar compartilhando dessa comunhão? Essas paredes que vocês estão aqui vendo, elas foram colocadas tijolo sobre tijolo. Se não houvesse a argamassa composta de cimento e areia, jamais essas pilhas de tijolos que estão amontoados uns sobre o outro estariam em pé. Por que essas paredes estão em pé? Porque a argamassa uniu os tijolos e eles estão aí firmes. Os edifícios altos que você vê aqui na cidade estão em pé porque estão todos ligados por toda aquela estrutura de concreto, feito com cimento. Queria que vocês pensassem um pouquinho. A igreja, como corpo de Cristo, ela está nessa mesma condição de estar unida pela unidade, pela argamassa, que o Espírito Santo de Deus nos une. Louvado seja o nome do Senhor. Estou usando aqui uma linguagem figurativa, obviamente, mas observem a comunhão. Eles perseveravam na comunhão, e é assim que a igreja deve realmente se comportar, como corpo de Cristo. Amém? Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 12, diz que se um membro do corpo sofre, todos os demais membros do corpo sofrem com ele. Eu levei um corte essa semana com o meu dedo, quase que eu perdi o dedo. Na hora eu senti uma dor, parecia que era todos os membros do corpo, todos sofrendo com a dor. Eu preciso anestesiar para poder o rapaz fazer o curativo. Sabe, irmãos, Paulo nos diz que nós somos membros do corpo de Cristo, devemos estar unidos. Porque é olho, não pode dizer eu não sou mão, não faço parte do pé, do corpo, porque sou ouvido, não sou olhos, não faço parte, coisa nenhuma. Todos nós formamos uma unidade. E é isso que Paulo diz, e ele está usando aqui essa expressão. A Escritura está mostrando que era assim que aquela igreja permanecia em comunhão, perseverava em comunhão. Nós vamos à terceira característica. Sabe o que havia naquela igreja, irmãos? Generosidade. Digam comigo: generosidade. Outra vez: generosidade. Por incrível que pareça, agora nesse período natalino, a gente está vendo na mídia muitos empresários, muitas instituições fazendo o que normalmente deveria ser feito em outros momentos, não apenas agora no fim do ano. Cestas básicas, auxílio às pessoas menos favorecidas e assim por diante. Isso é um ato de generosidade.
Mas aquela igreja não cultivava isso apenas uma vez por ano, como a gente está fazendo agora, ou está vendo agora. A nossa igreja mesmo, durante esses dias, recolheu para 140, irmão, 160 cestas básicas. Ninguém está tocando trombeta aqui não me interprete mal, mas 160 cestas básicas. Alcançamos 160 famílias menos favorecidas. Aquela igreja, essa igreja aqui, praticava um ato de generosidade, não era só uma vez por ano não era só em fim de ano não era só em época natalina não. O texto diz aqui que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e diz aqui, no partir do pão. Esse ato de generosidade era contínuo, era uma ação contínua. Inclusive nos versículos 44 e 45 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Orando não, como muitos fazem agora. Era uma preocupação contínua, constante, permanente, ininterrupta. Quantas vezes durante esse ano você se preocupou com alguém, até mesmo da sua família que estava passando necessidade, se preocupou em chegar lá, o que é que eu posso fazer por você? Quantos de nós passamos o ano todo e vimos alguém ao nosso lado sofrendo, sem ter, às vezes, nenhuma feira para atender as necessidades básicas, fundamentais, e a gente, não posso fazer não, está todo mundo em dificuldade, e passamos despercebidos e deixamos de atender. Aqui nos diz, 44 que eu já li, versos 34 a 37, nos diz que era uma coisa comum naqueles dias. Os corações eram generosos, eles perseveravam no partir do pão, dividiam aquilo que eles tinham com os menos favorecidos. Alguém disse que um rico sem liberalidade é uma árvore sem frutos. Eles cultivavam a generosidade, eles dividiam pão, eles dividiam isso porque eles tinham amor. Amém, meus irmãos? Então essa era uma outra característica daquela igreja, conforme vocês ouviram, eles estavam sempre juntos e tinham isso como uma regra, né? Isso fazia parte da vida, da diaconia daquela igreja. Mas uma quarta característica, aquela igreja era uma igreja que orava. Diz o texto que eles perseveravam nas orações. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer alguma coisa sobre, há muitas passagens no livro de Atos dos Apóstolos que mostram que aquela igreja orava quando estava os apóstolos sendo perseguidos. Pedro, quando estava preso, a igreja orava, e de repente Deus mandou um anjo ao encontro de Pedro, e aquela prisão foi aberta, os grilhões foram abertos, e eles foram livres. Pedro saiu, chegou lá, ficaram até admirados, achando que era uma alma, que não era Pedro que estava ali em carne e osso, mas era o próprio Pedro. Resposta de oração. Era uma igreja que orava. Irmãos, quando o cristão ora, faz tremer o chão. Quando o cristão ora, faz os demônios baterem em retirada. Quando a igreja ora, os cristãos mudam a situação do país, como nós vimos agora nesses dias, antes de haver estas eleições últimas que nós acompanhamos de perto. Nós fizemos aqui 3 vigílias, pedindo que Deus atendesse, que Deus ouvisse o nosso clamor, que Deus desse uma resposta, e Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu as nossas orações. Não foram orações em vão, foram orações realmente quebrantadas. Quando a igreja ora, meus irmãos, Elias orou para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu, depois orou para que chovesse e choveu. Ele sozinho contra 450 falsos profetas de Baal. Quando a igreja ora, Deus estende as mãos para abençoar. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor do seu povo. Então aquela igreja tinha essa característica, era uma igreja que orava. Você que está ouvindo esta mensagem precisa de entender que a oração é que dá saúde à igreja. A igreja, quando ora, ela tem saúde. Eu não estou falando de oração
que muitos têm por aí, né? Aquela oração às vezes, como alguns até denominam, né? Oração de poder. Não estou falando disso não. Estou falando daquela oração que muitos batem com o pé no chão e grita e pula e salta. Não é esse tipo de oração. Falando daquela oração contrita com Deus. Estou falando daquela oração que dá ordem para Deus fazer. Não estou falando daquela oração que diz, eu decreto, eu determino. Não estou falando desse tipo de oração. O pastor Pedro Bezerra de saudosa memória dizia que há muita gente fazendo esse tipo de oração como se fosse Senhor, e Deus como se fosse servo, dando ordens a Deus. O que foi que Jesus ensinou no Pai Nosso? Jesus determinava, Jesus decretava, Jesus batia com o pé no chão, eu decreto, está determinado. Não, meus irmãos. Jesus dizia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito diferente com esse tipo de oração. Esse tipo de oração que estão fazendo por aí é de uma igreja doentia, de uma igreja sem saúde. Então a igreja perseverava na oração, mas era essa oração aqui que nós estamos mostrando. Vamos à quinta característica. A Bíblia diz, o texto é claro, em cada alma, verso 43, em cada alma havia, vamos dizer comigo, em cada alma havia temor. Sabe o que é temor aqui? Obediência, submissão, subserviência, certo? Está obedientemente, com seus ouvidos inclinados, Senhor, o que é que tu requeres, o que é que tu queres que nós façamos, que queres que eu te faça? O Senhor diz, mas a gente precisa de estar com os ouvidos inclinados para o Senhor, seja feita a tua vontade. Esse temor aqui, irmãos, está baseado lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A Bíblia conta lá no mesmo livro de Atos, capítulo 5, a história de um casal, Ananias e Safira, que fugiu esta observação, deixou de observar isso aqui. Eles venderam uma propriedade por um valor e chegaram para os apóstolos dizendo que tinha sido por um valor bem inferior. E aí Pedro, quando foi abordado pelo próprio Ananias, disse, você pensa que você mentiu para mim? Você está pensando que faltou com a verdade para mim? Você faltou com a verdade, foi contra o Espírito Santo de Deus, e por isso mesmo você agora mesmo será castigado. Em outras palavras, ele quis dizer isso, que ele caiu duro, teve um infarto fulminante, caiu duro. Passado algum tempo depois, veio a mulher dele com a mesma conversa, sem saber que o seu marido tinha sido fulminado, com a mesma conversa. E Pedro disse, por que vocês combinaram entre si venderem a propriedade, portanto, e vir com... Vocês pensaram que enganaram a mim, vocês mentiram, foi contra a pessoa do Espírito Santo. E ela na mesma hora caiu. Ela caiu também dura. No versículo 11 diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Não tenho dúvidas que Deus trabalhou e falou profundamente ao seu coração. Principalmente se você é membro de uma igreja reconhecidamente evangélica e que realmente precisa de promover saúde espiritual. Agradeço, portanto, a todos que estiveram conosco. Desejamos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Depende o jeito que você fala com ele. Depende o jeito que você fala com Deus. Gostou da saída do piano? Depende o jeito que você faz tua oração. Foi proposital mesmo, cara. Estremece o céu e Deus estende a sua mão. Quem sabe estás tão abatido, sem forças pra falar. Quem sabe o que e também nem por onde
onde começar. Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer adoração, a qualquer instante Deus pode mandar a solução. Aí ele nega. Existe um jeito de mover o coração de Deus. Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não tem mais Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Depende o jeito que você fala com ele, se em detalhes ou se esconde com medo de falar. Do mesmo jeito ele vai ficar sabendo. Então o jeito é você abrir o coração. Sempre orando venceremos as forças do mal. A oração nos levará ao trono celestial. Não desanime, a cada dia ore mais e mais. Ei! E as vitórias descerão do trono celestial. Ei! Existe um jeito de sentir de Deus a proteção. Coração quebrantado e sincero é o melhor jeito de estar bem seguro nas mãos de Deus. A oração traz resposta, frustrando o diabo, o nosso inimigo. Se estás orando, aguarde, não tem mais Deus é contigo. Muralhas caem por terra, o forte vento se acalma, pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama sua alma. Derrama sua alma. Suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.